Beleza. Pronto. Já. E aí, pessoal, tudo bem? Você sabia que houve um cara na Bíblia que, ao ouvir uma notícia ruim, ele caiu de uma cadeira e morreu? E aí, você sabe quem é esse cara? Isso é o que nós vamos responder para você hoje, nesse episódio do Você Sabia? Bota a vinheta aí, Juninho! Pois bem, na Bíblia teve um camarada que recebeu uma notícia ruim e caiu da cadeira e morreu. Quem era esse camarada? Respondendo para você, esse personagem bíblico é chamado de Eli. Mas quem era Eli? Muito bem, Eli, ele foi o último juiz de um período de Israel chamado de período de trevas. Ele era sacerdote na casa do Senhor, na antiga Siló, uma cidade que distava de Jerusalém 35 quilômetros ao norte. Essa mesma cidade, Siló, foi a cidade na qual Ana levou o jovem Samuel para ser dedicado no templo. E você sabe também que Samuel, ele foi aluno de Eli. Eli que foi o cara que foi o tutor de Samuel no sacerdócio. Pois bem, se você quer saber mais a respeito de Eli, você vai em 1 Samuel e lê os capítulos 1 até o capítulo 4. Lá em 1 Samuel, do primeiro capítulo ao capítulo 4, tem toda a história e a trajetória de Eli. Como eu disse anteriormente, Eli ele servia na casa do Senhor. A casa do Senhor era o tabernáculo dos israelitas. E além de ser o tabernáculo, era o local onde estava a Arca da Aliança. A Bíblia ela não diz assim registros da descendência de Eli. Mas o que nós podemos ter com clareza e certeza é que Eli ele era de uma linhagem antiga de sacerdotes de Siló, da antiga Siló. Pois bem, em 1 Samuel também é registrado que Eli ele tinha associados aos seus sacerdócios. Quem eram os seus associados ao seu serviço sacerdotal? Eram dois camaradas chamados Ófnis e Finéias. Esses dois caras eram filhos de Eli. Contudo, esses filhos de Eli, não eram camaradas muito agradáveis. Eles eram pessoas que faziam do ofício sacerdotal algo degradante, algo ultrajante, algo abominável. 1 Samuel diz que Ófnis e Finéias fizeram o serviço sacerdotal se tornar abominável diante dos olhos do povo. Agora veja só, Eli era o sacerdote-chefe, era pai de Ófnis e Finéias e não tomou nenhuma atitude, não tomou nenhuma repreensão para os seus filhos. Em vez de repreender os seus filhos de maneira eficaz, de maneira incisiva, Eli não fez praticamente nada. E como consequência da sua negligência e da sua omissão, Eli recebeu uma profecia de um homem de Deus de que a sua descendência, de que a sua posteridade não iria dar continuidade ao ofício sacerdotal. E 1 Samuel também registra que essa profecia ela foi confirmada, sabe por quem? Pelo jovem Samuel. Você se lembra daquele episódio em que Samuel ele ouve a voz de Deus e ele chega para Eli e pergunta, e acha que era Eli que estava falando com ele, e Eli disse para ele que quando a voz falasse com ele novamente era para ele dizer, eis-me aqui. Foi isso que ele falou, né? Foi, eis-me aqui. E Samuel disse, eis-me aqui. Essa passagem você provavelmente só carrega na memória que só teve isso nessa passagem, que Deus apareceu para Samuel em sonhos e falou com ele. Mas o que Deus falou em sonhos para Samuel? O que Deus falou em sonhos para Samuel foi que Eli não iria dar continuidade, nem ele, nem a sua posteridade, ao ofício sacerdotal. Ele iria morrer. A profecia foi confirmada em revelação para Samuel. Pois bem, a vida de Eli, no final da vida de Eli, nós podemos destacar que o final da sua vida foi de derrota, desastre e frustração. No capítulo 4 de 1 Samuel, nós podemos ver que Eli recebeu
algumas notícias ruins. Primeiro, ele recebeu a notícia de que Ófnis e Finéias haviam sido mortos. Segundo, e a mais desastrosa de todas as notícias, foi que a arca de Deus, a arca que estava no tabernáculo, a arca da aliança, ela havia sido roubada, havia sido levada pelos filisteus. Essa notícia abalou Eli, e como consequência dessa notícia, Eli se assustou, caiu da cadeira e morreu. Por quê? Ele era pesado e era velho. Uma observação: Eli, o versículo não diz que ele se assustou. Eu estou apenas aqui conjecturando. Veja bem, eu estou conjecturando. Eu posso conjecturar desde que eu não cometa nenhuma heresia e não seja nenhum herege, viu? Eu conjecturo que ele, ao ouvir a notícia de que a arca foi roubada, ele se assustou e caiu da cadeira. E isso foi só um cumprimento da profecia que haveria de se cumprir. Eli morreu e a sua posteridade também não deu continuidade ao ofício sacerdotal. Uma outra coisa curiosa de Eli é que ele teve um neto. E o nome desse neto significa "e foi-se a glória do Senhor". O neto de Eli era filho de Finéias. Então fica aí uma pergunta para você. Qual era o nome do filho de Eli? Qual era o nome do filho de Eli, cujo significado diz "e foi-se a glória do Senhor"? Ou seja, a glória do Senhor representava a arca de Deus, simbolizando a presença de Deus. Bom, de tudo isso que foi falado, nós podemos tirar algumas lições. Número 1. A primeira lição que nós podemos tirar é que se Deus te dá responsabilidades, você deve arcar com as suas responsabilidades. Se Deus diz que você deve disciplinar, se você é líder e tem que disciplinar alguém, tem que disciplinar uma pessoa, você tem que fazer isso, tem que fazer de maneira incisiva. A disciplina, ela não envolve ofensa. A disciplina, ela envolve amor. Eli, por não disciplinar os seus filhos, sofreu severa consequência, que foi a sua morte, e a sua descendência não teve, a sua posteridade não teve continuidade na linhagem sacerdotal. Segunda lição: uma das coisas mais importantes na vida de qualquer crente é ter a presença de Deus. Quando você perde a presença de Deus, você perde tudo. Eli, não estou dizendo que Eli perdeu a presença de Deus, mas a passagem traz um simbolismo mostrando que se você perde o que é mais importante, se você perde a aliança de Deus, se você perde a presença de Deus, isso vai trazer transtornos na sua vida, isso vai trazer desespero na sua vida e, consequentemente, vai trazer um afastamento pleno de você e Deus. Então, as lições que ficam são: arque sempre com as suas responsabilidades e queira, acima de tudo, ter sempre a presença de Deus na sua vida. Beleza? Então, pessoal, esse foi o Mais Você Sabia. Eu quero deixar para vocês aqui que vocês se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Diga para outras pessoas, divulgue, dê um joinha, comente no Facebook, comente no YouTube, comente no Instagram, comente no WhatsApp, comente onde você quiser. O que importa é que você assista ao nosso Você Sabia e comece a compartilhar o conhecimento bíblico. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.